com o Sandro também, que estava já no nosso coração faz um tempinho, né? Nosso querido Sandro aí, ator, dramaturgo, roteirista, diretor também, tudo a ver com o nosso papo de hoje, certo? E quem tiver mais curiosidade sobre Sandrinho, tá aí o Instagram do nosso querido colega, nosso querido amigo, né? Meu amigo do coração. Fala aí, Sandro. Aí, Fra, obrigado pelo convite. Antes de tudo, foi massa. Assim, é um prazer estar aqui com você e com o pessoal. Boa noite para todo mundo. Enfim, eu sou Sandro Guerra. Eu tenho formação em teatro pela Universidade Federal do Pernambuco. Eu e Flávia somos contemporâneos, inclusive, na universidade. Não fomos da mesma turma, mas fomos contemporâneos. Ali convivemos juntos, trabalhamos juntos, produzimos juntos, enfim. E sou ator também, trabalho, além de teatro, trabalho com TV e cinema, participei de alguns filmes locais e nacionais, e séries para TV também, para o Canal Brasil, enfim. Dirigi 3 curtas-metragens, e os 3 eu roteirizei, na verdade. O primeiro foi Dia dos Namorados, com um grupo de alunos da Maurício de Nassau, em 2008, por aí, e que fala sobre violência contra a mulher, que é um tema que me interessa muito. Depois, eu fiz o Cinema Mudo pelos Engenhos do Ipojuca, que o roteiro é construído junto com os alunos. Eu fiz todo um processo, assim, de oficina de interpretação, oficina de dramaturgia, enfim. E aí eles escreveram junto comigo, e esse trabalho, inclusive, foi apresentado em Portugal no ano passado. E tem também Os Minutos, que é um curta que tem 4 minutos e um pouquinho, que é bem interessante, que eu fiz em São Paulo com uma galera massa, assim, de amigos que eu tenho lá, que é uma galera de cinema, enfim. E é isso. Trabalhei já com Hilton Lacerda, com Lírio Ferreira, com Cacá Diegues, com Ali Muritiba, Eduardo Morotó, Homero Oliveto, Maria Pessoa, enfim, com um monte de gente, assim, muito bacana. Todos são diretores, né, logicamente, e trabalhei com grandes atores também. Enfim, Já me basicamente é isso. dirigiu também. É o quê? Já me dirigiu também. Da Digipalinha, exatamente. Então, assim, e aí a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre cinema, e a gente escolheu um filme que é o Deus da Carnificina, do Polanski, que é um filme, acho que de 2010, mas eles, 2010, 2011, acho que é 2011, ele estreia no Brasil em 2012. Isso É isso, aí. Fábio. Estamos em boas mãos, então, tá vendo? E aí a gente começa, né, a falar um pouquinho do Deus da Carnificina, falando sobre a discussão, né, que esse filme causou, né, nas mídias aí, com o seu evidente caráter teatral. E aí a gente já começa daí, Sandrinho, com esta afirmação aqui, ó. Como o cinema, Deus da Carnificina, não é tão atraente. E aí, o que, é que a gente pode falar sobre isso? Pois é, eu fico pensando, assim, as opiniões são diversas, né, assim, eu acho que a gente, cada um tem direito à sua opinião, isso é ponto pacífico, enfim, mas o Deus da Carnificina, ele é uma transposição de uma peça de teatro, uma adaptação de uma peça de teatro da Yasmina Reza, que é uma dramaturga francesa, assim, muito conhecida e muito boa, ela tem trabalhos muito interessantes. E, como, por exemplo, a arte, O Homem Inesperado, enfim, e outros trabalhos. Ela está viva, ela nasceu em 62 e está em plena atividade. E ela escreveu esse texto, O Deus da Carnificina, e essa peça foi montada em Paris, foi montada em Londres, foi montada em Nova York, foi montada no Brasil já, aqui foi montada pelo Paulo Betti, a atriz que fez com ele,
eu não vou lembrar agora quem foi a atriz, mas eu lembro do Paulo Betti, enfim. E teve outras montagens do Deus da Carnificina também no Brasil. E aí, adaptar um texto de teatro para cinema não é uma coisa muito simples, não é uma coisa fácil de fazer. Mas eu acho que o Polanski faz muito bem. Eu acho que ele consegue fazer um trabalho muito bacana, e talvez algumas pessoas tenham essa impressão de que ele errou, de que ele não fez um trabalho interessante, porque, sabe aquela coisa assim, o Polanski, ele tem, lá atrás, assim, o primeiro filme dele de destaque, né, o primeiro longa dele, chama-se Faca na Água, que é de 62. E esse filme foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro em 63. É um filme feito na Polônia. O Polanski é franco-polonês, né? Enfim. E o que é que acontece? Esse filme, ele é bem próximo do Deus da Carnificina, porque esse filme é praticamente todo num cenário. Assim, não tem muita variação, não, né? Que esse é o grande desafio, né? Fazer a imagem em 4 paredes ali, né? 80% do Faca na Água é dentro de um barco, dentro de um iate. Então não tem muito para onde correr, não. Aí a gente lembra muito do Deus da Carnificina. Repulsa ao Sexo também tem essa pegada. É um filme de cenários restritos. E aí tem muita gente que reverencia muito o Polanski do Bebê de Rosemary, né? Que assim, é um filme de terror. E perceba, vê que doideira, porque você fazer um filme de terror numa floresta, sabe, numa cabana na floresta, numa casa de praia, enfim, né? Ele faz um filme de terror na cidade grande, em Nova York, assim, com grandes cenários, com cenas de externa, e ele consegue fazer um filme, assim, impressionante. Além disso, aí você tem Chinatown, que é um filme assim, incrível também, né? Jack Nicholson, Faye Dunaway, enfim, né? Aquela coisa toda. E aí, o Deus da Carnificina, ele é bem o oposto disso. E o Deus da Carnificina, ele dialoga com uma coisa que nós, profissionais da arte, a gente entende muito, muito, muito bem isso. A gente entende na memória da pele mesmo. Porque o Polanski escreveu esse roteiro, quando ele escreveu esse roteiro em 2009, ele estava em prisão domiciliar na Suíça. Por que ele estava em prisão domiciliar? Porque em 74, Polanski chega em Hollywood. Ele se desloca ele já estava baseado na França, já não estava mais na Polônia, se desloca para Hollywood, né, para Los Angeles, como uma grande promessa, né, de cineasta, né, um cara já consagrado. E aí, o que acontece? 3 anos depois, em 77, ele faz uma cagada, ele faz sexo com uma adolescente de 13 anos de idade. E as acusações iam além, né? Nas acusações tinha sodomia, tinha uso de drogas, tinha... Enfim. E aí, o que acontece? Ele fez um acordo com a promotoria. Essas acusações foram retiradas e a única acusação que pesou contra ele realmente foi praticar sexo com uma menor de 14 anos. A menina tinha 13 anos. Ok. E aí ele foi mandado primeiro para cumprir a sentença. Ele voltou para Paris para terminar um trabalho que ele estava fazendo e depois ele voltou para Los Angeles e foi preso numa prisão psiquiátrica, um hospital psiquiátrico, um hospital prisional, enfim, onde ele passou 42 dias, 45 dias para uma avaliação psiquiátrica e um tratamento, enfim, tal. E estava meio que acordado que depois disso ele estaria liberado. Só que mudou a configuração. Ele acredita que o juiz perseguiu ele para se tornar famoso, porque ele já era uma pessoa famosa e queria prender ele, e ele iria ser preso. O que ele faz? Foge para a França. Ele tem cidadania francesa e não existe tratado de extradição da França com os Estados Unidos. Então, ele não pode ser extraditado para lá. E desde 77, né, 79, na verdade, né, porque 77 foi o processo,
que ele não pisa nos Estados Unidos, nem em países que tenham tratado de extradição. Aí, quando foi em 2009, ele foi para o Festival de Zurique. E quando chegou no Festival de Zurique, eu acho que foi com o Escritor Fantasma. Isso, Escritor Fantasma. Isso. Quando ele chega no Festival de Zurique, os americanos pedem a extradição dele. E aí os suíços, ok, vamos extraditar. Aí prendem ele em prisão domiciliar. E ele passou aproximadamente 8, 9 meses em prisão domiciliar. E é nessa prisão domiciliar que ele escreve o roteiro do Deus da Carnificina. Ou seja, preso dentro de uma casa, ele pega a peça da Yasmina Reza, que acontece dentro de uma sala, e escreve o roteiro dentro dessa realidade. Acabou que ele não foi ocupado, né? Aí ele voltou para a França e fez o filme. E detalhe, o filme, a história no filme se passa em Nova York, mas, na verdade, o filme foi rodado em Paris. Apenas as 2 cenas externas, que é a cena de abertura e a cena de encerramento, que é a briga dos garotos, é no parque do Brooklyn. Apenas isso, que identifica Nova York. Quando você vê imagens... E já começa... Exato. No final, né? Já começa ali brigando, né? E detalhe, o menino, o agressor, é o Elvis Polanski, assim. Elvis Polanski é filho do Roman Polanski, né? Mas as cenas dentro do apartamento, é um apartamento em Paris, na verdade, onde os 4 atores estão filmando. E aí vem essa crítica de que, não, ele não conseguiu transpor para a tela, não sei o quê. Vejam, você fazer um filme dessa natureza, em tempo real, porque o filme é em tempo real, né? Não é uma coisa assim, começou hoje, aí amanhã aconteceu não sei o quê, semana que vem, não. É em tempo real. A duração do filme e a discussão. Ele respeita esse tempo do teatro, quer dizer, não é o tempo do teatro, é o tempo da peça. Eu acho que são os meios ali do trabalho ali, né? Assim, está sendo trabalhado, né? Então, a estratégia dele é trabalhar os meios. Que aí, desse meio, é que vão saindo as interferências, que eu trago essa frasezinha aqui para ti, ó. Estrategicamente posicionado para encobrir ou politicamente correto. Pois é, porque o roteiro, o texto da peça, na verdade, que depois vira o roteiro, ele vai discutir essa questão do politicamente correto, ele vai discutir a questão da hipocrisia, ele vai discutir a questão dos bons modos, né, do comportamento social, do comportamento no social, né, do verniz social que a gente tem. E essa é uma característica, inclusive, da dramaturga, da Yasmina Reza. Ela trabalha muito com essa pegada. E se você perceber, os diálogos, eles vão crescendo e criando uma tensão, criando um desconforto, vão levando para um lugar que você vai vendo que as pessoas vão começando a ficar agulhadas, dizer algo, né? Elas querem dizer algo, mas a boa educação não permite, né? E assim, eu acho que a respiração das cenas é justamente quando o celular toca, né? E dá uma parada. Ele é capital no filme. Ele suspende a ação, mas ele faz assim. Aí você... Aí fica tenso, né? Porque estava no meio de um quebra-pau. A Jodie Foster, então, ela fica tranquilada, né? Assim, ela fica... e vai crescendo. E a grande virada é o momento em que a Kate Winslet vomita em cima da mesa dos livros. Porque você tem os 2 casais, a Jodie Foster e o John C. Reilly, que é aquela galera mais suburbana, cheia de princípios, sabe? Eles são, inclusive, de esquerda, são comprometidos com causas, não sei o quê, sobretudo ela, né, que é preocupada com a África, com o terceiro mundo, não sei o quê, ela tem uma ligação com a arte, né, e ele é um vendedor, ele vende negócio de privada, pedaço de cano, não que isso seja menor, mas, assim,
já é um mundo diferente ali. E é uma coisa suburbana. E o outro casal é um advogado de uma multinacional e uma gerente de corretagem, né, de investimentos. Então, é um casal classe média alta, né, já é outra pegada, não sei o quê. Aí eles têm todo aquele polimento, né, eles têm todo aquele, mas veja, que interessante, não sei o quê. Menos o marido, né, o Alan, que é o Christopher Waltz, que o cinismo dele é maravilhoso, né, assim, ele é cínico, escancarado, assim, você quer bater nele, você quer entrar na tela e bater nele, dado o cinismo dele. Mas, ao mesmo tempo, esse cinismo dele é aquela coisa, vamos parar com essa palhaçada? Meu filho é um delinquente, a senhora vai conseguir convencer ele? Fale com ele. Tem coisas mais importantes a fazer, né? Aí a mulher faz, Alan, como você pode dizer uma coisa dessa do nosso filho, não sei o quê, né? Aquela coisa da mulher preocupada, da mãe, né? E ele, mas ele é assim, ele é um delinquente, ele é marginal, né? Assim, eu também já fui assim, né, na escola. Né? Essa coisa. E aí, esse verniz vai se descascando. Se descascando, se descascando, se descascando. Daqui a pouco a coisa estoura, explode. Não tem mais para onde correr, né? Aí todo mundo, as máscaras caem, né? Todo mundo mostra quem é de fato, sabe? E aí começa a troca de insultos. Tem um momento que você acha que vai sair agressão física. Tem um momento de tensão entre os dois homens ali, que o Alan tenta humilhar ele humilha o outro, mas aí o outro inverte, o outro segura na pose, assim, né? O jogo, né, das atores, assim, incríveis. Inclusive, o John C. Reilly, o John C. Reilly, que é um ator, assim, que nossa, sou apaixonado pelos quatro ali, na verdade. Mas ele não era o ator do personagem. Quem ia fazer aquele personagem era o Matt Damon. Ele é quem era cotado para fazer o personagem. E, por alguma razão, ele não pôde fazer e caiu na mão do John C. Reilly, que fez, assim, magnificamente. Né? Ele é incrível mesmo. E aí eu concordo até que tem um dado momento, depois que a coisa descamba mesmo, assim, que as atuações, elas ficam meio overacting. Elas dão uma exagerada aqui e ali. Eu concordo com isso. Assim, eu acho que tem essa pegada. Mas eu acho que não compromete o filme, né? Porque o elenco consegue segurar legal. A direção do Polanski é uma direção muito segura, né? Inclusive, na época do Bebê de Rosemary, quem faz a Rosemary é a Mia Farrow, né? Que era casada com o Sinatra na época, inclusive esse filme custou o casamento dela com o Sinatra, ela se separou do Sinatra por causa desse filme, porque começou a rolar confusão e tal, enfim. E o cara que faz o marido dela, eu não lembro o nome do personagem agora, é o John Cassavetes, que é um ator e diretor também. Desculpa. Muito respeitado. E aí, veja, um diretor dirigindo outro diretor. Isso é sempre uma coisa muito delicada, isso é uma relação sempre muito delicada. E dois diretores com um perfil completamente diferente, porque o Polanski, ele é aquele diretor milimétrico, sabe? Eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. Faça isso, vire para a direita, volte, diga isso, olhe para a esquerda, ele é assim. E o Cassavetes, não, ele é de sentar com os atores, vamos improvisar, aí trabalha improviso, não sei o quê, né? Enfim, então, teve muita treta entre os dois, inclusive, no set de filmagem. Então, por que eu falei isso? Porque o Polanski, ele consegue, ali dentro daquele espaço, conduzir a ação, e pense, o filme foi rodado de janeiro a março de 2010. De janeiro a março, se não me engano, o filme é rodado. Então, foram quase 4 meses, 3 meses de filmagem, dentro de um apartamento. E as pessoas não se mataram, né? Assim, e fizeram um trabalho fantástico. Então, eu acho que o filme não é teatral, sabe? Eu acho que é cinema, sim. Eu acho que é cinema de boa qualidade. Agora, é lógico, umas pessoas vão achar que sim, outras pessoas vão achar que não. Isso é uma questão de gosto pessoal, mas na minha ótica, é um grande filme.
Concordo com você. E assim, ele não deixa os atores largados, né? A Ele Almir está traz. comentando uma coisa aqui, que no teatro é lugar e ação. Exato, exatamente. Sim, de Né? histórias. Justamente isso. Essa unidade de tempo que a Almi está falando aí é justamente o que não deixa faltar para os atores, né? Está tudo muito amarrado, né? Não vai tratar da falência de valores humanos da história, não é isso? E também ele faz com que o diálogo ali seja apenas uma cutucação, vamos dizer assim, né? O cutucar, nessa coisa da valorização. E aí, queria que você falasse um pouquinho mais da produção, da sua visão como diretor em relação a isso, e como ator também, né, roteirista, porque o roteiro é perfeito, né? Bom, como ator, eu queria dizer o seguinte, é aquele trabalho que você olha e faz assim, poxa, eu queria ter feito esse trabalho. Eu estava querendo muito. Queria ter feito esse trabalho, assim, sabe? Porque eu acho que é um exercício de interpretação muito, muito bacana. Em termos de produção, é trabalhoso, mas não é tão trabalhoso como, por exemplo, você pensar filmes com... A maioria dos filmes que tem cenas de externa, que tem passagens de tempo. Então, quando o Deus da Carnificina não tem passagens de tempo, a passagem de tempo é só as horas ali. Então, não é nada muito significativo. Você não vai mudar... você muda a maquiagem do personagem, por exemplo, quando a Kate Winslet, a Nancy, ela começa a passar mal, que ela vai vomitar, aí você vê que a pele dela está transpirando e tal, então isso é maquiagem, lógico. Mas não é uma mudança não são mudanças significativas que exijam um trabalho tão dispendioso, tão grande. E a questão do figurino, por exemplo, né? Aí você tem a cena do vômito que mancha a calça, molha a calça do cara, do marido, né? Certamente já tinha outra calça pronta para ele usar, eles fazem só a cena do secador no banheiro, mas aí, obviamente, tem outra roupa pronta para ele colocar. Então, é tudo muito... A arte no filme, figurino, cenografia, maquiagem, cabelo, adereços, mobiliário, é tudo muito controlado. É tudo muito controlado, não tem muito problema, não tem muito... É você fazer o checklist, conseguimos tudo, tá aqui, pronto. É um filme que, inclusive, assim, erro de continuidade num filme desse, o continuista tem que ser muito, muito ruim, né? Porque o ambiente está todo controlado, todo controlado. E, enquanto direção, eu acho que é uma direção firme, é uma direção muito segura. O Polanski, quando dirigiu esse filme, ele estava com 78 anos. Cara... Né? Aí você pensa, ele com 78 anos, dirigindo 4 monstros, assim, a Kate Winslet já ganhou 2 Oscars, ganhou um Oscar e teve mais 6 indicações. A Jodie Foster ganhou 2 Oscars e teve mais 2 indicações. Isso estou falando só de Oscar, tá? Tem BAFTA, que é o Oscar dos ingleses, tem o César, que é o Oscar dos franceses, né, para filmes realizados na França, né, diferente do Festival de Cannes. Além de Urso de Prata, Urso de Ouro, Globo de Ouro, enfim, além de todos esses prêmios, para atores já ganharam Oscar, e alguns deles ganharam Oscar, ganharam BAFTA, ganharam César, ganharam Globo de Ouro, enfim. Então, é uma galera, assim, que, caramba, né? Jodie Foster não é uma atriz que você vê em todo filme, até porque ela já deixou muito claro que, para ela fazer um filme, ela tem que amar esse filme, porque entre pré-produção, produção, pós-produção, lançamento, são 8 meses de trabalho. E ela não abre mão de estar com os filhos dela. Então, a família dela, enfim. Então, assim, para esse naipe de atores estar num trabalho, tem que ser um trabalho que signifique muito para eles. Claro, pode não significar para a gente, né? E aí vai ter uma galera que vai dizer, olha,
não gostei do filme, achei fraco. Sim, sem problema. Assim, por exemplo, um filme que eu não gosto, Titanic. Eu não gosto de Titanic, mas tecnicamente eu acho ele perfeito. Mas quando eu penso no roteiro de Titanic, quando eu penso nas interpretações, você não precisava de uma Kate Winslet, você não precisava de um Leonardo DiCaprio, você não precisava de uma Jacqueline Smith, você não precisava de um... como é o nome daquele ator, meu Deus do céu? Billy Zane. Você não precisava desse pessoal para fazer um filme daquele. Qualquer ator desconhecido, não precisava nem ser muito bom, mediano, dava conta, porque não tem personagem ali, é um filme... Agora, tecnicamente, caraca, bicho, é uma produção, assim, de você ficar, meu Deus do céu, é incrível o que o Cameron fez naquele filme. Então, assim, enquanto produção, é uma produção relativamente simples de ser realizada, né, considerando que está dentro de um espaço controlado, o mesmo espaço, né, é mais fácil para você montar a luz, os ângulos. Agora, e aí os ângulos, tem essa coisa da direção, uma sacada fantástica do Polanski, assim. A câmera é muito rápida, a câmera troca muito de ângulos, que é para dar dinâmica, que é para dar dinamismo ao filme, senão o filme ficaria enfadonho, porque o filme se sustenta nos diálogos. Nos diálogos, e não tem nada de enfadonho, porque, assim, quanto mais você está assistindo, você quer saber o que é que vai rolar até o final, né? Mas aí a câmera, ela é essencial nesse momento. Se a câmera não for bem pensada, você vai ficar... Você vai começar, sabe, a se incomodar, porque o filme é muito verborrágico. Não é um filme de silêncios. O silêncio no cinema é muito importante. O silêncio no cinema, assim, ele diz muito. Às vezes ele diz mais do que sei lá, umas 5 frases. Isso mesmo. E é um filme... Foi até uma conversa que a gente teve domingo passado e a galera concordou com isso aí também. Olha, no cinema, o som é um personagem. Ponto. A gente diz que no teatro a luz é um personagem, né? No cinema, o som é um personagem. E a luz também é um personagem. Assim, uma luz bem feita, ela levanta um filme, assim, e uma luz mal feita, ela destrói o filme, porque para ver o filme, você precisa da iluminação, senão você não consegue ver nada. Eu fico muito agoniado quando eu vejo aqueles filmes que tem muitas cenas noturnas, e é aquele noturno bem, bem fechado, que você fica apertando os olhos para enxergar certas coisas, assim, eu fico muito agoniado com isso, assim. Mas é a proposta do diretor, é a proposta estética dele, ponto. E aí, você vê que no filme do Polanski, isso, essa questão da luz, do som, da câmera, isso foi muito bem pensado, muito bem, sabe, milimetricamente projetado, para que a coisa acontecesse, o filme fosse dinâmico, né, prendesse, né, já porque o diálogo é um diálogo forte, mas a imagem tem que ter esse ritmo para prender também, e aí resulta num filme muito bem dirigido. Eu acho fantástico. Olha a pergunta aí, Sandrinho. Ana Karina Santiago pergunta aí: que atores brasileiros poderiam regravar esse filme? Gostei da pergunta. Sandro Guerra, assim, para fazer o aula. Olha, vamos. Eu acho que a Ana Karina deve estar perguntando sobre os atores conhecidos, os atores, né? Aí, badalado. Selton Mello estaria nesse elenco fácil. Acho que Selton é aquele ator multiuso. Irandir Santos. Com certeza, né? Nosso querido amigo Irandir. Exatamente. E é um ator, assim, também multiuso, como Selton Mello. Atrizes. Cara, a gente tem tanta atriz boa, mas, assim, Camila Morgado, que fez Olga, que é maravilhosa, assim, ela faria uma Nancy perfeita. Tô até sentindo a vozinha dela aqui, assim. Ela é incrível. E eu acho que a Adriana Esteves faria o personagem da Judy Foster.
Fácil. Perfeito, Sandro. Vou até anotar aqui, porque de repente a gente faz uma releitura, né? E aí a gente já contrata esses atores aí. E eu dirijo, né? Logicamente. E você dirigindo. Isso aí. A galera que está comentando, aula show, realmente. Vocês acham que eu não ia chamar Sandro para apresentar alguma coisa aqui em relação ao cinema? Aí, Lívia mandando aí um recadinho para você. Oi, Lívia! Lívia, Ana Karina, Fernando Batista Vieira, Augusto, Cordeiro, Thiago Araújo! E Rodrigo Ataíde está aqui, do IFPE, grande figura. Isso. Gente, que legal. Olha, tem a galerinha massa também, alunos, tia Flávia. Oi, Léo. Pois é, mas vamos continuar aí. Você tem alguma coisa? E, assim, uma coisa que eu queria falar a respeito do Polanski é o seguinte: ele é um grande artista, ele é um grande cineasta, indiscutivelmente, mas esse episódio de 77, a gente não pode passar pano, não, sabe? Eu acho que a atitude dele foi um erro, simplesmente foi um erro, né? Assim, ele tinha 43 anos, a menina tinha 13, ele era 30 anos mais velho que ela, e ele confessou que ele abusou dela, né? E aí muita gente pensa assim, mas nesse meio as pessoas se aproveitam de quem é mais famoso para subir na vida, não sei o quê, e aí começa a meio que culpabilizar a vítima. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso, porque, assim, o mundo já é de um domínio masculino, assim, sem precedente, né? Assim, é aquela coisa bem patriarcal mesmo. E no cinema, que tem essa aura, né, que tem essa coisa da fama, do glamour, não sei o quê, de você... Os astros de cinema, eles são amados pelo público. E quem não quer ser amado? Né? Os astros de cinema, eles ganham muito bem, eles têm uma vida glamurosa. Quem não quer isso? Né? E aí, o que acontece? Aí a galera... mas essas mulheres fazem isso exatamente para se aproveitar dos caras, porque elas querem fama, elas querem vida glamurosa, não sei o quê. Cuidado com esse discurso, porque isso é muito perigoso. Assim. A gente não percebe o quanto a gente vai nessa via e acaba culpabilizando a vítima. Houve um acordo, sim, entre ele e os pais da menina na época. Ele pagou $225 mil, $230 mil, uma coisa assim. Mas ele assumiu a culpa. Ele sabe o que ele fez. Assim, né? Um homem de 43 anos com uma menina de 13 anos dentro de um quarto. Porque, e detalhe, como é que foi a história? Ele falou com a mãe dela, que era uma modelo e atriz de televisão na época, e queria fazer uma sessão de fotos com essa menina para um trabalho dele. Aí, a mãe permitiu. Fez essa sessão de fotos na casa do Jack Nicholson, que não estava em Los Angeles na época, ele estava fora filmando, e a namorada do Nicholson era a Angélica Houston, e ela ficou meio desconfiada. Nos depoimentos dela, ela disse que ficou desconfiada, tal, não sei o quê, bateu na porta algumas vezes do quarto, mas ele disse que não queria ser interrompido, porque ele estava trabalhando, não sei o quê. Enfim. Então, né? Aí deu champanhe para a menina, ele deu champanhe para a menina de 13 anos. E nas acusações dizem que na champanhe ele colocou drogas também, enfim, aquela confusão toda. Então, independente de qualquer coisa, ele era o adulto da relação e a menina era uma criança. Ponto. Então, ele errou e acabou-se. Não tem que discutir isso, não. Isso aí nem se discute. E aí a gente precisa levar essa discussão muito a sério, porque hoje está vindo à tona muitas denúncias de atrizes, né, como, por exemplo, a Maria Schneider, né, que denunciou que ela foi praticamente estuprada pelo Marlon Brando no último Tango em Paris, né? E outras atrizes que vêm colocando essa realidade, que foram abusadas. Tá aí, por exemplo, aquele ator da Globo, ai, meu Deus, como é o nome dele? Ai, meu Deus, não lembro o nome do cara agora.
é um que faz muita novela das 9, que tem uma cara bem fechada, assim. Enfim, que ele foi acusado de abuso, e ele foi demitido da Globo, inclusive, por conta disso. Né? E outros, e outros, e outros, e outros, e outros. Então, assim, é necessário que a gente esteja atento para esse tipo de coisa, né? O artista, ele não é uma pessoa que esteja acima do bem e do mal. Assim, o ídolo, ele não está acima do bem e do mal. Ele é um ser humano como a gente, e a gente tem que estar atento para essas questões. Eu queria só fazer essa ressalva, porque eu acho que é importante. Importantíssimo, Sandra. Mas assim, sou fã do trabalho dele, mas eu não sou fã da pessoa Roman Polanski. Mas é importante a gente também separar, né, tudo isso aí, o gostar do artista e a atenção do humano, né? Exatamente. Então, essa observação, sim. Muito bom. Tem algum material para gente, alguma coisa? Não, eu tenho umas fotos aqui que eu queria mostrar, mas eu acho que não é nem necessário, que eram fotos do Polanski, fotos do elenco, enfim, eu acho que não tem muito sentido, porque já são mais reconhecidos das pessoas. E aí, assim, o Polanski, antes de fazer esse filme, O Faca na Água, que é de 62, em 55, 56, ele fez um curta-metragem, né? Então, ele é de 1940, eu acho, por aí, 40, 41. Em 55 ele já fez o primeiro curta-metragem dele, então ele já sabia o que ele queria desde sempre, né, assim. E muito talentoso, tanto que no primeiro longa, que é o Faca na Água, ele já foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro. Não ganhou, mas foi indicado. Aí depois ele faz... eu acho que foi quando ele estava rodando o Bebê de Rosemary, meu Deus. Não, o Bebê de Rosemary foi em 68. Nos anos 70, ele estava fazendo um trabalho, não sei se foi Chá em Natal, talvez tenha sido Chá em Natal, me perdoem se eu estiver enganado agora. Ele era casado com uma atriz chamada Sharon Tate, lindíssima, por sinal. E aí, essa atriz, ela foi morta barbaramente, assim, por um cara chamado Charles Manson, que é um crime famosíssimo, famosíssimo, famosíssimo na história do criminal dos Estados Unidos. Esse Charles Manson era um hippie que tinha uma comunidade que ele chamava de A Família, e ele era compositor, ele compunha músicas, ele tocava violão, guitarra, essas coisas e tal. E aí, o que acontece? Ele, nessa comunidade hippie, ele era o líder, e ele tinha 20 e poucos anos, e a galera era bem mais jovem que ele dominava essa galera. E aí ele teve um problema com um produtor musical de Beverly Hills, que o cara se interessou pelo trabalho dele, não sei o quê, aí levou ele na casa dele, que era uma mansão em Beverly Hills, para ouvir as músicas dele, e quando chegou lá, esse cara, esse Manson, estava meio chapado e tal, e aí brigou com alguém, enfim, aí o cara presenciou a briga, achou ele muito agressivo, e aí foi descartando ele, meio que desistiu e se afastou dele. E o Manson ficou muito puto com isso, né? Ficou muito, muito puto. Isso foi criando um ódio nele. E esse produtor musical mudou. Se mudou, saiu de Santa Bárbara, né? De Beverly Hills, e, enfim, foi para outro lugar. E aí o Polanski alugou a casa desse produtor para morar lá. E aí o Manson foi lá, né? Para tirar satisfações com o cara, e um amigo da Sharon Tate que estava disse, não, olha, ele não mora mais aqui, isso aqui a gente alugou, não sei o que, tal, e botou ele para fora. Ele não se deu por convencido. Aí voltou em outro momento e conseguiu passar direto para a casa de hóspedes. E estava o dono da casa, que tinha alugado, pegando umas coisas para ir embora. Aí ele abordou o cara disse a mesma coisa. Ele fez, olha,
ele não mora mais aqui, essa casa foi alugada, não sei o que, tal, e vai embora, porque não sei o que. Beleza, ele foi embora, mas ele não acreditou. E aí ele chegou para 4 pupilos dele e disse que naquela noite, foi 8 de agosto, eles iriam fazer justiça e os porcos seriam mortos, não sei o que, tal. E aí invadiram a mansão. Dentro da mansão estava a Sharon Tate, que estava grávida, de 6, 7 meses, enfim. O Polanski estava fora filmando, estava na Europa. E estava um amigo dela, que era cabeleireiro, e tinha uma socialite de Los Angeles, que estava com o namorado e tal, enfim. E aí eles invadiram a casa, amarraram essas pessoas, torturaram, mataram, assim, com requintes de crueldade, porque o Manson orientou aos pupilos que eles tinham que matar com requintes de crueldade, que era uma espécie de iniciação. E, para você ter uma ideia, teve vítima que foi morta com 41 facadas. A Sharon Tate, que estava grávida, com 6, 7 meses, foi morta com 16 facadas, inclusive na barriga. Então, assim, quando você vê a história do Polanski, não é uma história muito simples, não é uma história muito fácil. Assim, ele tem uns fantasmas aí bem complicados. Ele é filho de mãe judia, tá entendendo? A mãe dele foi morta em campo de concentração, inclusive, mesmo sendo de religião católica, mas ela era filha de judeus. Então, ele vem já de um histórico, assim, muito complicado, muito complicado. E a Não, gente percebe tudo isso se você estiver bem atento aos textos também, né, de algumas coisas, né, de produção mesmo dele, do roteiro e tal. E a gente percebe, e também a gente percebe naquela fala sua sobre os ângulos, né, também. Tem alguns críticos relacionados a isso, dessa vida dele, trazendo um pouquinho como uma imagem, né? mas é isso. Por que eu toquei nesse ponto? Essa coisa da mãe, essa coisa dessa esposa, enfim. Porque, de qualquer forma, nós somos a construção das nossas vivências. Né? Então, uma pessoa que vem de uma vivência dessa é uma pessoa que, enfim, né? Tem uma forma de enxergar o mundo que não é a minha, não é a sua, enfim, né? Claro que cada um enxerga o mundo de uma forma diferente, mas enfim, essas coisas acabam interferindo na psique da gente e elas se revelam no trabalho da gente, né? Sobretudo do artista, que é um criador. E o artista, o diretor de cinema, nós de cinema, na verdade, não só o diretor, nós somos contadores de história. Porque o diretor é um contador de história, o roteirista é um contador de história, nós, atores, somos contadores de história. E aí essas histórias estão dentro da gente, né? Assim, a gente, ator, por exemplo, quando a gente vai ter uma montagem de Hamlet, e aí você vai fazer Hamlet. Ah, Sandro, você vai fazer Hamlet. Massa. Então, o meu diretor, ele não quer que eu faça o Hamlet que o Mel Gibson fez, ou o Hamlet que o Laurence Olivier fez, ou o Hamlet que sei lá, qualquer outro ator tenha feito, né? Ele quer o Hamlet que o Sandro Guerra vai fazer. Porque todos os personagens da dramaturgia universal cabem dentro da gente. Porque o Hamlet, ele ama, odeia, sente tristeza, sente alegria, tem fé, tem raiva, ele tem tudo que o ator tem. Então, todos os sentimentos do personagem estão dentro do ator. Então, o ator vai dar vida a isso. Então, o Hamlet de Sandro Guerra é o Hamlet de Sandro Guerra. O do Mel Gibson é o do Mel Gibson. Do Laurence Olivier é o do Laurence Olivier. Então, é isso. E aí, as nossas histórias, nossa construção de vida, ela vai entrar exatamente nesse trabalho criativo da gente, porque quem vai nos orientar, né, nós, enquanto atores, é o diretor, que vai promover um processo, né, às vezes junto com o preparador de elenco, às vezes o próprio diretor é o preparador de elenco, enfim, e que vai nos possibilitar essa construção, que vai trazer muita coisa da gente mesmo. Isso. E é impossível, né, Sandra, a gente separar
né, tanto a nossa essência como pessoa, né, nossas técnicas como ator, não é isso? E o personagem. Assim, o personagem, o importante para nós atores é nós conseguirmos nos emocionar com o trabalho. Sim, sim. Então, eu vou emprestar a minha emoção, mas não é aquela coisa do tipo, eu vou lembrar de uma coisa muito triste que me aconteceu em 1984, às 17 horas, de um domingo, né? Não, porque aí, se você vai nessa vibe, você pode se emocionar. Agora, você pode não voltar, coleguinha, você pode ter um surto e não voltar. E no set não tem terapeuta para lhe trazer de volta, né? É verdade. É set, mas é set cinematográfico, não é set terapêutico. Então, não vá nessa vibe, porque não é por aí, né? A gente tem que se emocionar, porque existem técnicas para isso, logicamente, né, que a gente vai utilizar, mas não usando nossa memória afetiva, o que aconteceu de bom ou de ruim na minha vida, porque isso pode me trazer transtornos psicológicos, inclusive. Sim. Né? Eu posso resgatar a memória física, né? Como foi que meu corpo se comportou diante de tal situação? Por que a gente se observa tanto, nós atores, né? Porque não só se observa, mas como observa o mundo. Uhum. É material para a gente. Quantas e quantas vezes eu não sentei no banco de uma praça e fiquei observando as pessoas passarem, sentarem, levantarem, sabe? Porque como é que uma pessoa senta, como é que uma pessoa levanta, como é que uma pessoa olha, como é que uma pessoa se dirige a outra. Isso é material. Isso tudo é material que a gente vai incorporando, né? E a gente vai construindo um repertório de emoções dentro do processo de criação, dentro dos jogos dramáticos, dentro dos jogos teatrais, que a gente vai vivenciando, e aquele repertório vai se construindo, e quando a gente precisa, a gente vai lá, pega ele, e quando termina, a gente solta. Aquela coisa do congela, relaxou, já foi, passou, já é outra coisa. Então, o trabalho com os atores, ele vai muito nessa vibe, logicamente. E aí, quando você pensa, esse elenco estelar, esses 4 atores, eles sabem disso de cor e salteado. Assim, eles viveram isso a vida inteira na construção, porque, assim, Stanislavski diz uma coisa que eu acho fantástica. Eu ia falar dele agora. O ator, ele estuda o tempo inteiro. Ele está em preparação a vida inteira. Ele nunca vai estar completo. Não existe esse papo de ator completo, ator pleno. Não existe isso. A gente está em eterno aprendizado, em eterna construção. A gente está se construindo e se reconstruindo a todo momento, né? Por exemplo, agora, né? A gente está numa pandemia, está todo mundo isolado dentro de casa. E aí você está vendo espetáculos de teatro sendo transmitidos online. Você está vendo, inclusive, leituras dramatizadas acontecendo online e ao vivo. As pessoas abrem uma sala, aí está lá cada um na sua casa com o texto, lendo, e as pessoas assistindo a leitura dramatizada. Isso. E tem a emoção, tem tudo isso. Então, assim, são as contingências, né, que vão construindo a gente. Então, a gente nunca vai estar pronto. Nós, atores, a gente está sempre pesquisando, estudando, experimentando, sabe? Se rasgando, porque a gente se rasga mesmo, assim, processos, né? Assim, quando a gente pega um processo artodiano, um processo grotovskiano, quando a gente vai na linha da Pina Bausch, do Bob Wilson, do Peter Brook, né? Pá, você vai, uau! Assim, você sabe, né, o que é passar 4 horas numa aula de interpretação, 3, por exemplo, você sai assim, destruído. A gente chega na catarse, né? É incrível, é incrível. Tem uma perguntinha aqui de Rodrigo Ataíde. Tem uma perguntinha aqui de Rodrigo Ataíde. Existe muito isso de um ator mergulhar tanto em um personagem ter dificuldade de sair dele? Existe, né? Pois é exatamente isso que a gente estava falando, Rodrigo. Tem uma atriz que ela disse que quando ela termina uma novela, ela leva uns 3 meses para se libertar do personagem. Essa atriz, inclusive, ela foi secretária de Cultura do atual governo
e ela não carrega cemitérios nas costas, né? Ela é uma pessoa que eu tenho medo, né? Oi, Regininha, beijo, amor, a rainha do Você, ponto, né? Enfim, vale tudo. Regina Duarte tinha ela falou uma vez que ela levava 2, 3 meses para se desvencilhar do personagem, não sei o quê. Honestamente, assim, olha, eu faço teatro. A primeira vez que eu subi num palco, eu tinha 9 anos de idade. Foi em 1976. Mas, assim, para fazer teatro mesmo, foi em 84. Eu estava com 17 anos. E aí eu estreiei em festival de teatro como, como dramaturgo, como diretor, como ator. Ganhei prêmio, inclusive, enfim. E dos 17 até os 30, eu fiz teatro, né? Sim. Mas aí, aos 30, eu disse, eu vou para a universidade agora estudar teatro. Eu quero ser professor de teatro. E aí fui para a universidade, fiz a graduação em artes cênicas e tal, e foi maravilhoso, foi uma experiência incrível, assim, reveladora em vários sentidos. E eu nunca experimentei essa coisa. Nunca experimentei essa coisa de ficar, oh meu Deus, eu estou preso no personagem. Meu Deus. Eu nunca experimentei isso. Assim, nunca, Eu sabe? também não, meu Sandro, e nem quero experimentar. Pois é, porque, mas tem uma galera, sabe, que aí é aquela história que eu estava falando anteriormente, com relação ao cinema. Tem o set cinematográfico e tem o set terapêutico. Aí tem gente que mistura essas coisas. Tem Sim. ator, e ator mesmo também, que mistura essas coisas. Aí dá um tilt. E em teatro, que não é set, né, é o tablado, no teatro tem aquela coisa assim, tem ator que eu já ouvi isso várias vezes, assim, enquanto professor de teatro, eu já ouvi alguns alunos dizerem isso, né, assim, de experiências que eles tiveram em outros momentos. Ai, professor, não sei, eu estava fazendo um personagem assim, assado, de repente eu senti como se uma coisa me tomasse, sabe, e foi maravilhoso. Eu digo, meu filho, olha, isso é centro espírita, terreiro de macumba, qualquer coisa, menos teatro. Não tem esse negócio de descer um caboclo em você. Não existe isso, sabe? Não é por aí. Teatro é outra pegada, né? Mas tem gente que vai nessa vibe. E aí essa galera, certamente, fica presa no personagem. E sabe muito por quê? Porque ela usa as próprias experiências para trazer a emoção do personagem. Ela vai usar a própria memória das emoções, que é um capítulo do Stanislavski, Memória das Sim. Emoções, que Memória das pouquíssimas emoções. pessoas sabem trabalhar aquilo, e é um perigo aquilo, na verdade, assim, em cursos de Perigoso. teatro. Então, tem gente que vai usar isso e aí vai pirar. Assim, pode surtar, sem dúvida. Assim, E até agora, desistir também por não conseguir fazer isso, pois é, porque né? tem. Por achar que deve fazer isso. Pois é, todas as vezes que alguém me pede uma indicação, Sandro, ó, eu estava procurando um curso de teatro, minha filha está com 14 anos, 15 anos, quer fazer teatro, não sei o que e tal. Tu sabe alguém, tu indica alguém? Eu sempre indico o SESC, né? Porque os profissionais do SESC são pessoas que têm formação na área, Isso. né? Ou então indico pessoas que eu sei que têm formação, sabe? Que são pessoas que pesquisam, são pessoas que estudam, são pessoas que estão ali, sabe, cotidianamente, sabe, o que é teatro, ali vivendo aquilo, aí massa. Mas tem muita gente que fez um curso de 60 horas de teatro e virou professor de teatro. Complicado. Isso é um perigo. Isso é um perigo, assim. Porque o teatro, ele mexe com estruturas, assim, caraca, assim, é uma relação de confiança E do é por ator com o diretor e do aluno com o professor, isso. entende? Você mergulhar num jogo dramático, porque o que difere o jogo dramático do jogo teatral? O jogo dramático é aquele jogo que você mergulha sem se preocupar se tem uma assistência, se tem alguém assistindo. Você está fazendo o jogo para você e para o seu parceiro que está ali na cena. E o jogo teatral você está fazendo com vistas a.
Você está fazendo um jogo para que alguém assista. Então, é bem diferente, né? Mas a linha que separa essas coisas, sabe? Esse entrar no jogo dramático, esse sair do jogo dramático, você tem que ter um profissional conduzindo isso, senão pode dar uma grande merda. É por isso que tem essa crítica aí, né, do filme que a gente estava falando, justamente em relação a isso, né? Não é atraente porque foi de uma peça de teatro, e o teatro vai combinar dentro do cinema, dentro de Eu um não sei se set eu de respondi a filmagem. pergunta que o Rodrigo fez, mas... Respondeu sim. Espero que sim. Eu acho que sim, entendeu? Então, é justamente isso, essa diferença, né, do fazer teatro e o fazer cinema. E como é possível pegar um texto teatral, atores também que trabalharam em teatro, e juntar isso para o cinema. E tem uma coisa que a gente precisa também separar, que é o seguinte, a gente sempre fala muito isso, né? O teatro é a arte do ator. Sim. O cinema é a arte do diretor, porque é o olho dele quem conduz tudo, assim. No teatro, você está sentado na poltrona e você escolhe para que lado você olha ali. Tá a cena rolando, e você tem a hora que você olha para a direita, tem a hora que você olha para a esquerda, a hora que você olha para o centro, a hora que você olha lá para o fundo, independente de qualquer coisa. Uma coisa que chamou a atenção, você, pá, olhou. No cinema, não. O cinema, o diretor dirige você. O diretor não dirige só o filme, ele dirige o espectador também. Quem está sentado na poltrona assistindo, porque ele dirige o seu olhar. Você vê o que ele quer que ele veja. Por isso que o cinema é a arte do diretor. Ele vai contar a história sob a ótica dele, porque um filme, qualquer que seja, qualquer filme, qualquer um que você pensar agora na sua cabeça, ele tem 1 milhão de formas de fazer diferente. Vai depender de quem vai dirigir e de como vai dirigir. Então, por exemplo, Deus da Carnificina, direção do Polanski. Tá. Vamos pensar, por exemplo, que em vez do Polanski fosse quem, meu Deus do céu? Vamos pensar uma diretora, vamos pensar uma mulher dirigindo aquele filme. A Jodie Foster, que é uma diretora. Seria outro filme. Totalmente diferente. Seguramente não seria aquele filme. A... Mesmo seguindo o mesmo texto, o mesmo roteiro, não Exatamente. seria. Não Exatamente. tinha. Então, ou então, você pensar o Lars von Trier dirigindo aquele filme. Era outra coisa. O Lars von Trier é o cara que dirigiu Dogville, Dançando no Escuro, Manderley, enfim, é um cara que tem uma pegada assim, né? Se você vê, por exemplo, o Anticristo, do Lars von Trier, eu não imagino uma mulher dirigindo aquele filme. Não imagino, porque é um filme que fala de coisas do universo feminino que eu não sei se uma mulher gostaria de expor, mas o Von Trier vai e expõe, assim, de forma muito pesada, tá ligado? Mas, enfim, é isso. No cinema, o cinema é a arte do diretor, então, qualquer filme que você imaginar, você, sei lá, você assistiu, sei lá, Titanic, e você amou Titanic, do Cameron. Aí tem uma remontagem com Zé das Couve, vai ser outro filme. Tem uma remontagem com Polanski, vai ser outro filme. Vai ser outro filme. E assim tá entendendo? Porque são as visões que são completamente diferentes. É isso, Sandrinho. Olha, uma verdadeira aula, viu? E eu sou Obrigado. besta. Eu sou besta de não chamar, meu querido aí. Ah. É isso, Sandrinho. A gente, infelizmente, chegamos ao fim do tempo daqui da gente. Eita, acabou, E galera. com essa conversa, deu umas ideias aqui muito legais. Como para quem está chegando agora no canal, é um canal que a gente está iniciando ainda, né? Com o Cineminha Topa. Mas tem muita gente aqui pedindo que a gente falasse também de outros temas
em relação à arte. Talvez, quem sabe, a gente mude, né, esse roteiro aí, né? Porque nossos roteiristas aqui estão pedindo alguns temas bem interessantes. Considerações finais, meu amigo? Diga aí alguma coisa. Olha, eu queria agradecer o convite, assim, fiquei muito feliz pelo convite, assim, porque cinema é uma coisa, assim, incrível, é a arte de contar histórias, e contar histórias é muito bacana, viver histórias é muito bacana. Eu sempre digo que ser ator é viver a fantástica loucura de ser uma outra pessoa. A Ai, gente tem, como é fantástico isso. né, a gente tem essa possibilidade e é fantástico, nossa, é lindo. E a arte, né, seja o cinema, o teatro, a música, a dança, as artes visuais, enfim, a arte, ela tem um poder que vai além do homem. Quando a gente pensa, por exemplo, vamos pensar o teatro, que na Idade Média foi trancado, né, quando a igreja sobe ao poder, que o Império Romano cai, o teatro virou uma atividade marginal, uma atividade criminosa, quem fosse pego fazendo teatro era preso e tal. E depois o teatro volta dentro da própria igreja, primeiro com os salmos responsoriais, depois com as moralidades, depois com os mistérios, depois com as moralidades, e depois com as paixões, que já tomou a cidade inteira, ou seja, a arte ela não cabe dentro da gente. Não Ela é tem maior, como caber. ela é maior que a gente. Por mais que governos tentem sufocar a arte, tentem aprisionar a arte, quanto mais tentar, mais ela vai explodir. Porque é como viver. Fazer arte é como viver, não é diferente. Você precisa daquilo, você precisa viver aquilo. Eu acho que é isso. Obrigado, gente, por terem aparecido aqui. É Tchau isso para todo mundo, foi mesmo, meu maravilhoso. filho. É isso mesmo. Quero agradecer mais uma vez, Sandro. É uma honra sempre conversar com você. Nossos papos também dos sábados, né, com a nossa turminha, né? E essa galera que você também convidou para assistir, muito obrigada. Né? Fiquem à vontade aí para dar palpite, para comentar, para dar sugestões também. Sandro, não é só hoje não, viu? Tô Tá avisando. bom. Você falou uma coisa importantíssima em relação a alguns posicionamentos, né? Em relação à mulher, em relação à postura dela na arte também, nas contratações, né, dos diretores e tudo mais. E aí eu vou aproveitar o gancho aqui para fazer um convite também. Quarta-feira, às 20 horas, a gente vai ter uma conversa sobre isso, né? Sobre o papel, né, também dessa coisa do relacionamento afetivo, relacionamento abusivo, e que é importante que as pessoas participem, né, nessa luta, né, de sermos mais humanos, na verdade, né. Então, vai ficar o convite aí para a galera no Instagram, do nosso Legado Mulheres, certo? Quem acompanha a minha rede social, eu estou colocando também, a rede social também da nossa amiga Joana Marcela e da nossa amiga Tassiana. E aí eu vou estar colocando lá no Instagram para a gente acompanhar, quarta-feira, às 20 horas. Mais uma vez, meu querido, muito obrigada. Evoé. Muita axé para a gente, certo? E muita arte no coração. Amores do coração aqui também. Muito obrigada pelos comentários, obrigada por acompanhar nossa conversa hoje, nossa conversa caseira, né? Porque é bom falar de arte, né? À vontade. E aí fica o Boa nosso noite, recado, galera. certo? Boa Obrigada noite. aí. Falou. Um cheiro. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.